A chuva caía sem parar naquela noite, transformando as ruas em espelhos escuros que refletiam cada luz amarela dos postes. Eu estacionava o carro em frente ao hotel, tentando ignorar o frio que não vinha do tempo, mas do pressentimento que me acompanhava. Estava exausta da viagem e ansiosa para me trancar no quarto e descansar, mas algo no ar parecia pesado demais, como se o lugar tivesse memórias próprias, segredos que insistiam em sussurrar para quem ousasse ouvir. A recepção estava quase deserta, com o atendente mal levantando os olhos do computador. Recebi a chave do quarto 14 e subi pelo corredor silencioso, sentindo cada passo ecoar. A porta do quarto se abriu com um clique seco e o cheiro de limpeza misturado a perfume antigo me envolveu. Coloquei a mala ao lado da cama e respirei fundo, tentando relaxar. Foi então que eu vi o primeiro sussurro. Alguém está aí? Pensei, congelando por um segundo. Mas o quarto estava vazio. Apenas a luz fraca do abajur iluminava os móveis, projetando sombras que dançavam nas paredes. Eu me sacudi, rindo de mim mesma, e me aproximei da janela para observar a cidade molhada. Enquanto me acomodava, meu telefone vibrou com uma mensagem inesperada de uma amiga que me conhecia profundamente e sempre me indicava leituras e histórias intensas. Ela escreveu sobre uma página de contos secretos, onde cada romance parecia real demais, quase impossível de largar. Eu sorri, lembrando que aquelas histórias, cheias de segredos e desejos proibidos, sempre me prendiam por horas. Algo muito parecido com o que eu sentia naquela noite, no quarto 14, sozinha, mas inquieta. O silêncio voltou a dominar, quebrado apenas pelo som da chuva e o vento batendo nas janelas. Mas algo me dizia que eu não estava realmente sozinha. Minutos depois, ouvi passos leves no corredor. A porta do quarto se abriu quase imperceptivelmente, e lá estava ele. Um homem que eu nunca tinha visto. Alto, cabelo escuro, ligeiramente despenteado. Olhos que pareciam observar cada movimento meu com atenção perigosa. Seu sorriso era quase um convite, mas carregava algo de imprevisível, de arriscado. Desculpe, disse ele, recuando ligeiramente. Achei que este fosse outro quarto. A tensão entre nós era palpável. Ele tinha o tipo de presença que fazia o ar ficar mais pesado, como se cada respiração precisasse ser calculada. Por um instante, o mundo inteiro desapareceu, e tudo o que eu conseguia sentir era a eletricidade que passava quando nossos olhares se encontravam. Tá bem, murmurei, tentando soar casual, embora minha voz tremesse. Ele sorriu de novo, algo entre desculpa e reconhecimento, e fechou a porta, deixando um leve rangido que ecoou no quarto. O silêncio voltou, mas diferente do início. Agora havia expectativa, perigo e uma faísca impossível de ignorar. Eu me sentei na cama, as mãos ainda trêmulas, tentando racionalizar o que acabara de acontecer. Era estranho, pensei. Como algumas histórias que lemos em um café e romance, intensas, secretas, capazes de nos prender sem percebermos e que deixam rastros mesmo quando tudo parece normal. O que eu não sabia era que aquele breve encontro seria apenas o começo. O quarto 14 guardava mais do que descanso ou isolamento. Guardava segredos que estavam prestes a vir à tona e que poderiam mudar tudo. E enquanto a chuva continuava a bater nas janelas, eu percebi que aquela noite estava longe de terminar. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que a noite anterior não havia sido apenas um sonho. O quarto ainda parecia guardar o perfume sutil dele, misturado ao cheiro da chuva que entrava pelas frestas da janela. Cada detalhe parecia amplificado. O leve rangido da porta, a sombra da cortina se movendo, o reflexo da luz nos espelhos.
tudo conspirava para me lembrar que aquele homem misterioso existia e que talvez tivesse deixado algo mais do que apenas lembranças. Decidi sair para o café da manhã do hotel, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas quando entrei na sala, lá estava ele novamente. O mesmo olhar intenso, a postura confiante, como se me esperasse. Ele acenou levemente e meu coração disparou. Um simples gesto, e eu já sentia aquela mistura de perigo e atração que parecia impossível de ignorar. "Bom dia", disse, a voz baixa, quase um sussurro. "Bom dia", respondi, tentando controlar o tremor nas mãos. Sentamos próximos, embora separados pelas mesas do café, e durante o tempo em que tomávamos nosso café, trocamos olhares que falavam mais do que qualquer palavra. Ele observava cada movimento meu, e eu sentia que podia ler seus pensamentos sem precisar que ele falasse nada. O silêncio entre nós era carregado de tensão e, ao mesmo tempo, de uma estranha intimidade. Parecia que, mesmo sem termos nos apresentado formalmente, já havíamos compartilhado algo que ultrapassava o comum. A cada sorriso discreto que ele lançava, minha respiração ficava mais pesada e meu corpo reagia de forma que eu não conseguia controlar. Quando me levantei para ir embora, percebi que ele também se levantava, acompanhando meus passos discretamente. Por um instante, caminhar pelo corredor do hotel se tornou um ato perigoso, como se cada passo nos aproximasse de algo proibido, mas irresistível. "Posso te acompanhar até o elevador?" perguntou, com aquela calma que parecia controlar toda a situação, mas que ao mesmo tempo deixava transparecer a tensão. "Sim, claro", murmurei, sentindo o calor subir ao rosto. No elevador, o silêncio era quase insuportável, carregado de expectativa. Um momento em que éramos forçados a conviver lado a lado, sem saber ao certo o que o outro estava pensando, mas ambos cientes do magnetismo entre nós. Quando as portas se abriram, ele se despediu com um aceno quase tímido, e eu senti a ausência imediata da sua presença, como se o quarto tivesse ficado vazio novamente. Passei o resto do dia tentando focar em outras coisas: trabalho, mensagens, compromissos que me mantivessem longe da lembrança dele. Mas cada hora parecia mais longa, e cada instante me lembrava do toque, do olhar e da aura que ele carregava. Quando finalmente retornei ao quarto 14 naquela noite, o silêncio parecia mais intenso. Eu me sentei na cama, olhando pela janela, e percebi que algo havia mudado dentro de mim. Não era apenas atração física, era o início de uma ligação que desafiava qualquer lógica, qualquer razão. A sensação de estar envolvida em algo perigoso, mas irresistível, me consumia. O quarto 14, que antes parecia apenas um lugar de descanso, agora se tornava cenário de segredos que ainda não haviam sido revelados. Cada sombra parecia esconder histórias que só nós dois sabíamos. E a tensão entre nós pairava no ar, pronta para explodir a qualquer momento. Eu não sabia quanto tempo conseguiria resistir, mas uma coisa era certa: aquele encontro não havia terminado, e a história entre nós estava apenas começando. Eu não dormia aquela noite. Cada vez que fechava os olhos, o rosto dele surgia, o mesmo olhar que me queimava e me confundia. A lembrança do toque, do cheiro, da respiração ofegante. Era como se o quarto ainda guardasse os ecos do que não devia ter acontecido. Na manhã seguinte, tentei agir como se nada tivesse mudado. Vesti minha melhor máscara e desci para o café da manhã, onde encontrei meu irmão, Rafael, sentado ao lado dela, a noiva. O mesmo sorriso doce, a mesma voz suave e, atrás dela, ele, Henrique. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Foi rápido, mas suficiente para me fazer perder o ar.
Ele desviou-o, fingindo indiferença, e isso doeu mais do que se tivesse me encarado. Eu sabia que o que vivemos no quarto 14 não era algo que podia se repetir, mas o corpo parecia não entender isso. Você dormiu bem? Ela perguntou, inocente, me servindo café. Sim, menti, com o coração batendo mais rápido demais. Henrique apenas tomou um gole do dele, em silêncio. Parecia tão calmo, tão certo do que estava fazendo, enquanto dentro de mim tudo era caos. Ao longo do dia, evitei ficar sozinha. Qualquer aproximação dele me deixava vulnerável demais. Mas no final da tarde, o destino pareceu querer me testar. Saí para respirar e o encontrei no jardim, encostado na cerca, com o olhar perdido no horizonte. Precisamos conversar, ele disse, sem rodeios. A voz dele me arrepiou. Olhei ao redor, ninguém por perto. Não há nada para conversar, Henrique. Foi um erro. Erro? Ele repetiu, dando um passo em minha direção. Então por que você ainda treme quando me vê? Engoli em seco. Ele estava perto demais. O que aconteceu não pode se repetir. Eu sou irmã do seu futuro cunhado. E eu deveria ser o quê para você? Um estranho? Porque foi assim que tentei te ver hoje. Mas toda vez que te olho, lembro do seu corpo contra o meu. As palavras dele me desarmaram. Por um segundo, o ar ficou pesado demais para respirar. Henrique, por favor, sussurrei, dando um passo para trás, mas ele segurou meu pulso. O toque foi como fogo. Você sente isso também, não sente? O silêncio respondeu por mim. A luta entre o que eu queria e o que eu sabia que devia fazer me dilacerava, e foi nesse instante que ouvi passos. Me afastei rápido. Era Rafael que vinha em nossa direção, sorrindo, sem imaginar nada. Henrique ajeitou a postura, disfarçando com maestria. Vocês se conhecerão melhor pelo visto. Fico feliz. Henrique é praticamente um irmão para mim. A frase me atravessou como uma lâmina. Um irmão. Sorri por reflexo, mas por dentro o peso da culpa me esmagava. Rafael falava sem parar, enquanto Henrique mantinha o olhar frio, como se nada tivesse acontecido. Mas quando nossos olhares se cruzaram pela última vez, antes dele sair, havia algo ali, um aviso. Silencioso. Aquilo ainda não tinha acabado. Naquela noite, deitada no escuro, senti que algo estava mudando. Eu podia tentar me enganar, mas já estava presa a ele de um jeito que não sabia romper. E por mais que a consciência gritasse, o corpo lembrava demais. Às vezes, o que começa com um erro se transforma em um abismo do qual é impossível voltar. Os dias seguintes foram uma tortura. Henrique e eu fingíamos que nada havia acontecido, mas cada encontro, cada olhar disfarçado me lembrava do fogo que ainda ardia entre nós. Eu evitava ficar perto dele, mas o destino parecia se divertir com o meu desespero. No jantar de domingo, estávamos todos à mesa. Meu irmão Rafael empolgado com os preparativos do casamento e Clara, a noiva. Ela falava sobre flores, vestidos e convidados, enquanto eu lutava para manter o olhar no prato. Henrique estava ali, ao lado dela, tão tranquilo, tão perigoso. Você parece distante, mana, Rafael comentou, sorrindo. Só cansada, respondi rápido. Henrique levantou o olhar e por um segundo nossos olhos se cruzaram. Foi um segundo, mas senti como se o tempo parasse. A lembrança do toque dele, das palavras sussurradas no escuro, voltou com força. Afastei o prato sem conseguir comer mais. Depois do jantar, saí para o jardim. A noite estava quente e o vento parecia carregar o mesmo perfume daquela noite no quarto 14. Eu tentava me convencer de que tudo estava sob controle, mas uma voz dentro de mim sussurrava ao contrário. Você foge de mim até no próprio silêncio. Virei bruscamente. Henrique estava ali, na sombra, me observando.
Você não devia estar aqui, sussurrei. E você devia parar de mentir para si mesma, respondeu ele, se aproximando devagar. Acha que consigo olhar para você e fingir que nada aconteceu? Meu coração batia descompassado. Henrique, Clara é uma boa mulher. Ela não merece isso, nenhum de nós merece. Mas foi real, ele disse, encostando na parede ao meu lado. Não tenta apagar o que a gente viveu. Você sentiu o mesmo que eu. Fechei os olhos por um instante. O som da voz dele, tão perto, me desarmava. Você vai se casar com ela, murmurei. E eu sou a irmã dele, isso é loucura. Ele me encarou em silêncio. Eu tentei parar de pensar em você, mas não consigo. E sei que você também não. A respiração dele tocou minha pele e por um segundo o mundo pareceu sumir. Eu queria gritar, fugir, me esconder, mas tudo o que eu consegui fazer foi ficar ali, sentindo o calor daquele desejo proibido me consumir mais uma vez. Foi quando ouvimos o barulho da porta da varanda. Clara. Henrique? Chamou a voz dela doce e mais curiosa. Ele se afastou rápido como se o chão tivesse se tornado lava. Estou aqui fora, respondeu ele ajeitando o cabelo e tentando parecer calmo. Meu corpo inteiro tremia. Clara apareceu sorrindo, sem imaginar o que acabara de interromper. Ah, você também está aqui, que bom! Pensei em pedir ajuda para escolher as flores do buquê amanhã. Assenti, tentando disfarçar a respiração acelerada. Henrique se aproximou dela, pousando a mão em suas costas com um gesto carinhoso. A cena me rasgou por dentro. Ele era bom em fingir. Talvez sempre tivesse sido. Depois que eles entraram, fiquei sozinha no jardim com o coração em pedaços. Eu sabia que precisava colocar um ponto final naquilo antes que o pior acontecesse. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, Clara deixou o celular sobre a mesa e foi atender uma ligação. A tela acendeu com uma notificação. Mensagem de Henrique, quarto 14. O sangue sumiu do meu rosto. Ela não percebeu. Eu fingi normalidade, mas o medo me paralisou. Aquele número, aquele quarto, o passado estava voltando para nos cobrar. Segredos não desaparecem, eles apenas esperam o momento certo para destruir tudo. Aquela mensagem no celular de Clara não saiu da minha cabeça o dia inteiro. Quarto 14? 2 palavras que podiam destruir tudo. Eu não sabia o que doía mais, o medo de que ela descobrisse ou a certeza de que, de algum modo, Henrique ainda estava me provocando. Evitei ficar perto dele o máximo que pude. No entanto, durante o almoço, Rafael insistiu para que todos fôssemos visitar o local da festa de casamento. E, claro, Henrique estaria lá, como padrinho e melhor amigo. Enquanto observava Clara toda animada com os preparativos, uma parte de mim desejava desaparecer. Eu me sentia uma impostora, uma sombra carregando um segredo que queimava por dentro. Henrique, por outro lado, parecia tranquilo demais. Cada vez que ele falava com ela, sorria com naturalidade, e isso me deixava ainda mais confusa. Quando chegamos ao salão, o destino fez questão de me punir de novo. O gerente veio nos mostrar as suítes reservadas para os convidados, e no fim do corredor eu vi a placa: quarto 14. Meu coração gelou. Henrique percebeu e desviou o olhar, mas o ar ficou pesado, como se o passado tivesse voltado para zombar de nós. Durante a visita, Clara tirava fotos, Rafael falava animado sobre a decoração e eu mal conseguia respirar. Foi então que Henrique se aproximou por trás, a voz baixa, firme. Você ainda pensa naquele quarto, não é? Me virei rápido, furiosa. Para com isso, vai casar com ela, esquece que eu existo. Eu tento, mas toda vez que ela sorri, eu lembro de você, de como seu corpo tremia sobre o meu. Essas palavras me atingiram como uma faca. Você é cruel, Henrique. Não, só sincero. Antes que eu pudesse responder, Rafael se aproximou e perguntou: Tá tudo bem aqui? Henrique sorriu, sereno. Tudo ótimo, só conversando sobre a vista do lugar.
Meu irmão sorriu de volta, sem imaginar que o chão estava prestes a ruir sob nossos pés. De volta à casa, o clima parecia normal, até a noite cair. Clara estava estranhamente calada. Tá tudo bem? Perguntei. Vi uma coisa estranha no celular do Henrique. Uma mensagem apagada. Só dizia 14. Você sabe o que é isso? Meu sangue gelou. Não faço ideia. Menti. Ela me encarou por alguns segundos, como se tentasse decifrar algo. Às vezes acho que ele não é o homem que eu pensei que fosse, mas talvez seja só coisa da minha cabeça. Fiquei em silêncio. O peso da culpa me sufocava. Mais tarde, sozinha no quarto, ouvi passos no corredor. A porta se abriu devagar. Henrique. Você precisa parar, sussurrei trêmula. Não consigo. E agora ela desconfia. Então é o fim, e talvez seja melhor assim. Ele se aproximou até ficar perto bastante para eu sentir a respiração dele. Você acha que eu vou deixar isso acabar assim? Ainda não acabou. Por um instante, ele segurou meu rosto e me queisou. Rápido, intenso, desesperado. Eu devia tê-lo empurrado, mas não consegui. Era como se o tempo voltasse ao quarto 14, onde tudo começou. Quando ele saiu, minhas mãos tremiam. Olhei pela janela e vi Clara, no jardim, parada, olhando para cima, para o meu quarto. Meu coração parou. Será que ela viu? Às vezes, o fim começa no exato instante em que tentamos apagar o que jamais deveria ter acontecido. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem de Clara parada no jardim, olhando para o meu quarto, não saía da minha cabeça. Talvez ela não tivesse visto nada, mas o medo já estava dentro de mim, como uma sombra que não se apaga. Pela manhã, o clima na casa estava estranho. Rafael parecia distraído e Clara, fria. Durante o café, ninguém falou nada, até que ela quebrou o silêncio. Henrique, precisamos conversar, a sós. O tom dela era firme, quase cortante. Ele assentiu, tentando parecer calmo. Eu fiquei paralisada. Minutos depois, ouvi os passos apressados dela saindo para o jardim e os dele logo atrás. A tensão era quase física. Fui até a janela. Eles discutiam. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas via os gestos, o desespero dela, a impassividade dele. Até que, de repente, ela o empurrou. Meu coração gelou. Desci correndo e, quando cheguei lá fora, ela chorava. Eu vi vocês, disse, a voz trêmula. A noite passada, a janela aberta, o beijo, eu vi tudo. Não consegui responder. Henrique apenas abaixou a cabeça. Clara, comecei. Mas ela ergueu a mão, me impedindo. Não fala nada. Você era como uma irmã para mim. O tom dela misturava raiva e dor. E você, Henrique, você foi o erro da minha vida. Ela saiu chorando e Rafael apareceu logo em seguida, confuso, perguntando o que estava acontecendo. Clara olhou para ele com os olhos marejados. Pergunta para tua irmã, disse, antes de ir embora. O silêncio que ficou foi o mais cruel que já vivi. Rafael me olhou, incrédulo. Você está dizendo que você... As palavras morreram na garganta dele. Eu tentei falar, explicar, negar, mas meu olhar me traiu. Ele entendeu sem precisar ouvir. Você destruiu tudo, disse, com uma dor que parecia mais velha do que o próprio amor que ele sentia por mim. Rafael, por favor. Nem tenta, cortou. Eu não sei quem você é. Henrique tentou se aproximar,
mas Rafael o empurrou com força. Saia da minha casa, os dois. E assim, em questão de minutos, o que antes era uma vida inteira virou ruína. Mais tarde, Henrique veio atrás de mim. Não acabou assim, disse. Mas eu já estava cansada. Acabou sim. A gente destruiu tudo o que tocou. Você vai seguir a sua vida. E eu vou tentar esquecer. Ele me encarou, os olhos marejados. A primeira vez que vi culpa de verdade neles. Se eu pudesse voltar atrás, mas não pode. E talvez seja esse o castigo. Nos meses seguintes, cada lembrança daquele quarto me assombrava. O número 14 virou um peso, um sussurro constante me lembrando de quem eu fui e do que perdi. E toda vez que o vento batia à noite, parecia me dizer que o amor e o erro às vezes nascem do mesmo toque. Hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço o eco daquela porta se fechando. E no fundo, entendo o que o destino tentou me ensinar. Existem desejos que chegam como fogo e nos deixam cinza por dentro. Sussurros no quarto 14 não é só uma história sobre amor proibido. É sobre escolhas e sobre o preço que se paga quando o coração ignora a razão. E se você, assim como eu, acredita que toda paixão carrega um segredo, fique comigo no Café e Romance, onde cada história revela o que o amor é capaz de esconder.